Olá, jovens! Então, nesse vídeo, nós vamos iniciar aqui a nossa série de tutoriais para a criação de um clone de Vampire Survivors, que é um jogo que se tornou bem popular na Steam recentemente e ele é notoriamente um jogo bem simples de se fazer. Dá para dizer que o Vampire Survivors é o Flappy Bird da Steam. E é bem interessante nós trabalharmos e vamos nessa série de tutoriais criar um projeto completo, né? Um jogo completinho, inspirado aí em Vampire Survivors. Nós vamos usar assets para a criação desse tutorial e nós vamos usar aqui esse Elten's Pixel Art Shop, que ele tem assets pagos, mas ele também tem bastante coisa gratuita e que você pode usar em seus projetos comerciais, desde que eles não tenham nenhum envolvimento com blockchain, cripto, NFT e essas coisas. Então, nós vamos usar ali, o primeiro que nós vamos usar está aqui bem embaixo, mas eu vou colocar, claro, o link dele na descrição, o link desses assets. Nós vamos usar o Aventureiro, que vai ser o nosso herói aqui do nosso jogo. E também para curiosidade, né, uma curiosidade aqui interessante desses assets, é que tem um jogo na Steam que se chama Nomad Survival, que ele foi feito usando esses assets desse artista. Uma curiosidade interessante aí. Então vamos aqui no Game Maker, criar o nosso projeto, né? Vamos chamar ele de Vampire Clone. Karin, let's go. E eu já tenho os sprites baixados e eu vou fazer o uso deles. Só que, como que a gente vai fazer o uso aqui? Aqui em Sprites, vamos em Create Sprite e vamos em Edit Image. Aí aqui em Image nós vamos importar Strip Image, que é essa opção aqui do Game Maker. Vocês vão ver o porquê que eu estou fazendo dessa forma quando vocês verem como que vem a imagem. Vem aqui como uma Sprite Sheet. Então vamos selecionar aqui o Sprite Sheet do nosso aventureiro. E aqui eu já coloquei qual que é a opção, mas o Game Maker por padrão, ele vem assim. E vamos dar um zoom aqui para ver. Então ele seleciona você pode definir qual que é a largura, qual que é a altura, né, essas duas opções. Só que nós sabemos quantos nós temos aqui. Nós temos 13 dessa primeira animação. Então nós podemos colocar aqui 13 e ele vai automaticamente selecionar todos os frames da animação do nosso sprite sheet. Então nós vamos fazer isso, né? Converter. Aqui tem essa imagem, vamos clicar em sim. E agora nós temos todas as imagens da nossa animação idle. Nós vamos chamar ela de S Player Idle. Vamos colocar aqui com 10 frames por segundo. Vamos rodar aqui a animação. E está funcionando perfeitinho. Vou colocar aqui no primeiro. E a gente vai precisar fazer o mesmo processo para a animação do personagem andando. Então vamos em Create Sprite. Vamos chamar ela de S Player Walk. E aí vamos em Edit Image, Image. Vamos em Import Strip Image. Selecionamos a imagem do Sprite Sheet. E olha só aqui que interessante o que nós podemos fazer. Nós podemos fazer o Vertical Cell Offset para a gente selecionar a de baixo. E para isso nós selecionamos aqui e digitamos 32. 32 pixels. Na verdade é 1. Isso que nós estamos fazendo isso com base nas células de 32. E aí nós selecionamos todas elas, mas como nós sabemos que também nessa daqui nós temos 8, então nós fazemos 8 e aqui também 8. E aí nós convertemos, clicamos em sim, e agora nós temos a animação do personagem correndo. Só que também está muito rápido, vamos colocar com 15. Tá mais interessante ela aqui com 15. Qualquer coisa nós fazemos alguns ajustes. Agora vamos aqui na nossa sala, vamos fazer ela, pelo personagem ser pequeno, vamos fazer ela de 320 por 180. E agora nós criamos um objeto
Vamos chamar esse objeto de objeto player, né? Ou player. E vamos atribuir a ele a sprite dele idle. Vamos aqui na sala, colocamos o nosso player e apenas para questão de visualização, vamos colocar ela, vamos criar aqui um viewport para ficar mais visível para nós. Então vamos fazer assim, é de 320 por 180. Vamos fazer por 1280 por 720. E aí vamos rodar aqui o nosso jogo. Não vai acontecer nada, né? Porque nós não fizemos nenhuma programação ainda, mas só para nós vermos o personagem aqui na tela, bonitinho, funcionando. Perfeito. E agora nós vamos fazer a programação. Vamos aqui em adicionar evento, vamos adicionar o evento step. Vamos começar bem do começo mesmo, fazendo a movimentação do personagem. E vamos fazer isso criando uma variável chamada OrMove, que é a movimentação horizontal do nosso personagem, que ela vai ser keyboard underline check vk underline right menos keyboard underline check. Se eu digitar certo, vk underline left. Essa é a nossa movimentação horizontal e a nossa movimentação vertical. Vou chamar aqui de vermove. Vai ser aqui down e aqui vai ser up. E aí nós fazemos o quê? X é mais igual a movimentação horizontal, certo? E o Y mais igual a nossa movimentação na vertical. Mas olha só que interessante, vamos rodar aqui o nosso projeto. Se nós apertamos para a direita, ele anda para a direita, para a esquerda, para cima ele sobe e para baixo ele desce. Porém, vocês vão perceber que quando nós andamos na vertical, na diagonal, nas diagonais, ele anda de forma mais rápida. Por que que isso acontece? Bom, isso acontece por causa que é como funciona a matemática. Quando nós estamos movimentando o nosso personagem, nós estamos movimentando ele um pixel na horizontal e um pixel na vertical. E se nós aplicarmos o teorema de Pitágoras e descobrirmos quanto que ele está andando na diagonal, nós vamos ver que ele está andando não um pixel, mas 1,41 pixels. Então é bem interessante isso, termos isso em mente, e é por isso que às vezes acontece de algum jogo ele não foi programado corretamente e aí ele não leva em consideração isso daqui. Então nós temos que prestar atenção nisso. Só que não precisamos, é claro, fazer todo um cálculo para isso. Não é necessário isso. Nós temos o Game Maker, ele nos facilita e não é necessário fazer muitas contas matemáticas para isso. Graças a Deus que temos essas opções. O Game Maker nos ajuda nisso. E para isso, vamos fazer uso dessas funções. Vamos chamar ela uma variável local, né? Vamos chamar ela de var underline dir é igual a point underline direction e nós vamos colocar 0,0, a movimentação horizontal, vírgula, a movimentação vertical. Por que que nós estamos fazendo dessa forma? Porque se nós vermos o keyboard check, ele sempre vai retornar ou 0 ou 1. Então, se nós estamos indo para a direita, ele vai retornar aqui
1. Se nós estamos andando para a esquerda, ele vai retornar -1, porque isso daqui é 0. E a mesma coisa aqui com a tecla para baixo e a tecla para cima. Então, aqui com ela vai tirar a direção. Então, se nós estamos para baixo e para a esquerda, ela vai levar em conta aqui 0,0 e vai trazer para nós a direção de 0 por 0, indo para esquerda, então -1 aqui e aqui 1. E aí ele vai trazer qual que é os graus que está nessa direção. E para nós fazermos o uso disso, aqui no nosso cálculo, nós vamos colocar aqui a movimentação no x vai ser igual a length dir x, dir x, length dir underline x, que nós vamos levar em consideração o que? A nossa velocidade. Vamos colocar aqui 2, underline dir. E a mesma coisa para o y. Vamos a movimentação no y vai ser length dir y. Length dir y. Com 2 na direção. E para nós fazermos a movimentação, nós não vamos usar mais essas variáveis, a movimentação horizontal e a movimentação vertical. Nós vamos usar a movimentação no x e a movimentação no y. E vai acontecer uma outra coisa interessante também no nosso projeto. Vamos rodar. Olha lá, o personagem está andando sozinho. Por que que isso está acontecendo? É porque quando está indo no 0, ela está indo sempre para essa direção. E não é interessante nós termos isso sempre, apenas quando há a movimentação. Então nós precisamos fazer um teste aqui. Então, se a movimentação horizontal for diferente de 0 ou a movimentação vertical for diferente de 0, aí nós fazemos esse código de movimentação. Vamos identar aqui o código. Perfeito. Agora, apenas quando nós apertamos as teclas é que o personagem se movimenta. E aproveitando isso também, nós podemos determinar qual que é a movimentação desse personagem, qual que é a animação. Então, se acontece isso e a animação, então dentro dela vamos colocar mais um if. If o sprite underline index for diferente do sPlayer walk, nós dizemos para o GameMaker que o sprite index vai ser igual ao sPlayer walk. E vamos também definir que a imagem que a gente quer que inicie essa animação é a imagem 0. E caso contrário, né, caso nós não estamos apertando nenhuma tecla de movimentação, né, no else, nós fazemos um teste semelhante aqui, só que com o idle. Então, se não estamos apertando nada e a animação é diferente da animação idle, o que nós fazemos? Nós dizemos para o GameMaker que a animação desse personagem, né, o sprite desse objeto, vai ser o sPlayer idle. E também aqui, dentro do código de movimentação, nós podemos dizer qual que é a direção que o player está olhando. Então, nós podemos dizer que o image underline x underline x scale, né, x scale, vai ser igual a movimentação horizontal. E com isso, o player ele vai estar com a imagem virada para onde ele está andando. Então ele está andando para lá, ele está andando para cá,
Só que é claro que não está correto o sprite, porque não está correto na animação. Então vamos vir aqui no S-Player Idle, vamos pegar aqui, colocar aqui bem no meio dele, bem no meio do personagem, aqui nesse pezinho, e aqui no S-Player Walk, a gente vai colocar ele também mais ou menos aqui. Como as duas elas estão com 32 por 32, a gente consegue ver. É 15 por 31, 15 por 31 também. Então vamos iniciar aqui Game Maker e vamos ver o personagem andando para a direita e para a esquerda. E aí tá andando para lá, tá andando para cá e ele tá andando aí bonitinho. Ah, e também um ponto interessante aqui, vocês acabam percebendo que quando anda para cima, ele não, ele tá desaparecendo. Vou mostrar aqui para vocês, né? Esse é um outro ponto que nós temos que prestar atenção aqui. Se nós andamos para cima, ó, ele não anda. Ele desaparece. Por que que acontece isso? Porque o horizontal move, ele tá igual a zero. Então, especificamente aqui, if horizontal move for diferente de zero, aí é que nós dizemos que a escala vai ser igual a ele, porque aí ele vai ser igual a 1 ou igual a menos 1, e nunca igual a zero. Tá andando pra lá, ele tá andando pra cá. E ele tá andando bonitinho, certinho, funcionando. Então, esse é o nosso primeiro vídeo. A gente vai fazer muitas coisas aqui. Nós vamos criar power-ups, criar poderes, criar ataques, da mesma forma que existe no Vampire Survivors. Nós vamos também criar inimigos, nós vamos criar o spawn dos inimigos, criar um contador para depois de 30 ou 20 minutos nós terminarmos a fase. E, enfim, se inscrevam no canal, deixem o like, deixem nos comentários o que vocês acharam dessa aula, se foi interessante, se eu falei muito rápido, se eu pulei alguma etapa, se vocês não entenderam alguma coisa. E também o que vocês gostariam de ver aqui nessa série, né? O que vocês acham interessante em jogos que são inspirados em Vampire Survivors e que vocês gostariam de aprender a fazer. E eu vou ficando por aqui e até mais, pessoal!